Renner é conhecida pelo seu propósito de encantamento, né? O Zé Galó, inclusive, tem um livro que fala sobre isso, e a história dele também se mistura com a própria história da Renner, né? Então, eu queria saber como essa prática do encantamento se define no dia a dia do negócio. Falar sobre encantamento, primeiro eu acho que a gente coloca sempre o cliente no centro de decisão, né? O cliente no centro. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pensa se essa decisão ela é a melhor para o cliente. Acho que isso é o que fica bem claro para a gente. E também tomadas de decisões baseadas no que vai ser melhor para o cliente e não para a empresa. Às vezes ajuda muito a gente a atender o cliente e encantar o cliente da forma como ele precisa ser encantado. Bom, primeiro eu queria agradecer todos que estão aqui hoje. Também, olha, estou assim com um sorrisão, porque é uma realização de sonhos, todos estarem aqui discutindo esse tipo de pauta. A Oli sabe bastante aí tudo que a gente vem lutando para trazer o digital, principalmente não só assim, a comunidade, como a gente consegue construir essa comunidade tão linda e tanta gente interessada no assunto. Bom, tem sido um grande desafio, né? Desenvolvimento de time não é um assunto simples, né? Eu acho que no nosso caso ainda envolve toda a cadeia. Então, quando a gente fala do desenvolvimento do nosso time, a gente também está falando do desenvolvimento da cadeia, né? Que abastece todo, né? todo o nosso cenário, enfim. E aí a gente tem se desafiado muito, a gente tem falado muito sobre isso e gerado ações, porque a gente entende que a gente precisa, né, se responsabilizar sobre isso, né? Da mesma forma que a gente estuda muito todo o assunto 3D e como que a gente vai fazer o desenvolvimento de produto, a gente fala muito de responsabilidade de fazer a coisa do jeito certo, porque a gente sabe que a gente vai influenciar a cadeia. A gente não sabe hoje, né? A gente já discute há muito tempo, né? Como o metaverso vai impactar no varejo, vai ser grande, não vai ser. O ponto é que, para a comunidade gamer, essa questão de realidade virtual, realidade aumentada, já é algo que existe. Então, sim, é via a entrada no mundo dos gamers que a gente começa a experimentar e entender como é que os nossos clientes recebem essa informação, são impactados, digerem. Vamos falar um pouquinho agora do metaverso, tá? A palestra da Renner foi muito interessante, tá? Eu não tenho pretensão nenhuma aqui de estar trazendo uma definição de metaverso. A gente tem um grupo na McKinsey muito grande que discute metaverso, não só para moda, não só para apparel, mas para todos os setores que vocês imaginarem, tá? A forma que eles tratam o tema é que, de fato, é uma definição fluida, mas que o ponto de partida é que é o next step, a próxima geração da internet, onde você não só escreve, escuta, interage, mas você está dentro, de fato. Então, isso é bem amplo e cabe muita coisa aí dentro, né? A moda começa a fazer incursões aí dentro, seja nos games, seja em desfiles, né? Tem uma série de elementos que estão acontecendo. Mas a gente acredita que o metaverso vai, de fato, trazer um valor gigante, né? Fala-se de 5 trilhões, essa é a referência que a gente tem. E aí, esse número não é um número só de moda, é um número de todos os setores, de todos os segmentos, tem B2B, tem B2C, tem um mundo aqui dentro, né? Para a gente começar um painel desse, qual seria a primeira pergunta que viria na cabeça de vocês? Porque a minha pergunta é, mas o que é blockchain? Eu vou começar contando uma historinha rápida, né? Porque quando a gente fala de blockchain, o que a gente começa a pensar em Bitcoin, criptomoeda, né? Então, sempre entra nesse caminho. E, de fato, a tecnologia surge com Bitcoin, que vem com uma proposta de você conseguir transferir dinheiro, um dinheiro digital, sem ter uma entidade ali no meio, como um banco, né? Alguém regulando aquilo. O blockchain é um livro de registro, que todo mundo compartilha desse mesmo registro, que como todo mundo compartilha, ele torna-se imutável
a não ser que mais de que metade dessa rede normalmente concorde em mudar isso, né? Então, quando você tem essa imutabilidade, né, para que serve isso, né? Serve para que a gente tire, né, o poder de entidades intermediárias definir o que passa para um lado e o que não passa para o outro, né? Então isso se chama de consenso. Então todo mundo que tem esse registro de certa maneira consigo e decide ou não alterar isso, passa a ser um consenso da rede, qual que é o estado dela. E o que a gente reparou com o que a gente vem implementando, né, do piloto é que ele favorece essas relações, né? A gente está se relacionando com todos esses elos da cadeia. A gente deixou de ter uma relação de mão única, porque isso era um dos desafios nossos, né, Tassi? De a gente não levar essas dificuldades só para o nosso cliente, né? A gente também quer ouvir que tipo de impacto a gente pode vir a causar também no seu empreendimento. Então, essa troca se tornou mais verdadeira. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala, né, de ESG e sustentabilidade, a gente fala de valores, né? Valores morais, do que a gente quer trazer para o trabalho. E dentro da moda tem um monte de problema para resolver. E a gente vem discutindo muito na moda, e o Fashion Revolution acho que está aí também como uma grande força, né? Puxando das marcas mais transparência nesse lugar. Assim, eu quero saber quem fez minha roupa, quem costurou, da onde vem esse algodão, da onde vem o linho, da onde está vindo a matéria-prima. E isso é uma cadeia, né? E aí eu acho que é maravilhosa a explicação, né? Todas as explicações que foram dadas de blockchain, porque como é que a gente garante, primeiro, a informação e segundo, que essa informação é verdade.
I'd like you all to sit down. 1, 2, 3. Crowd control. I'm in 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 control. Major Tom to crowd control. Crowd control. Crowd control. Crowd control. Major Tom to crowd control. crowd control. Crowd control. Crowd control. Major Tom to crowd control. Now that I have your attention, on a count of 3, I'd like you all to sit down. 1, 2, 3. Crowd control. I'm in 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 control. Major Tom to Crowd control. crowd control. Crowd control. Crowd control. Major Tom to Crowd control. crowd control. Crowd control. Crowd control. Major Tom to Crowd control.
complexo, paradoxal e capaz de admirável abstração. Assim nos fazemos seres humanos. O dualismo existencial concebe opostos e permite a coexistência do real com o irreal, do instinto com o simbolismo, do digital com o físico, transitando e mesclando seus conceitos. Assim, um mesmo elemento pode apresentar significados diversos, sendo adaptados em diferentes cenários. Ilustrando esta dualidade está o unicórnio, utilizado na arte, na psicologia e na religião. A ele são atribuídos significados contraditórios, como a pureza e a luxúria, com representações da Idade Média aos dias atuais. É uma reflexão sobre a complexidade humana, criando e interpretando de maneira dualista, variando de acordo com o ambiente, o período histórico, o meio social. Ao abordar essa dualidade, a marca se inspira nas nuances do que considera ser utópico e existencial, banhada pelas cores fantasiosas contrapostas por tons sóbrios, utilizando tecidos digitais rígidos e fluidos, trazendo contraste e complementação ao vestir o avatar unicórnio. tradicional, que a gente tem hoje os supercomputadores de 0 e 1, a gente vai para a computação quântica, que é a sobreposição. Então você não tem nem o 0, nem o 1, tem os dois ao mesmo tempo. Você tem a possibilidade da dúvida. E esse nível de cálculo, ele deixa a computação exponencial. Então, aqui a gente tem um exemplo do que a gente já tem hoje, que a computação quântica faz. Então, você dá um cálculo no computador quântico. Se antes um computador tradicional demoraria 10 mil anos para resolver esse problema, o computador quântico resolve em 200 segundos. Então, você imagina as possibilidades de resolução de problemas que o computador quântico vai conseguir ter.
Meu nome é Gabriela Galavotti, eu sou designer de moda, modelista e diretora criativa da marca. A Galavotti surge do âmbito acadêmico durante o meu processo de TCC, então a minha formação em modelagem influencia diretamente no meu processo criativo e na narrativa que eu busco construir com a marca. O processo criativo se inicia através de questionamentos e através de percepções sobre o ambiente em que vivemos. Deste questionamento, busco imagens que representem a narrativa que queremos criar e, a partir disso, começamos a desenvolver experimentos digitais através de softwares que irão guiar as formas e texturas da coleção. O questionamento principal dessa coleção é o quanto nós já alteramos o nosso ambiente a ponto dele não ser mais considerado natural, e defendendo que o artificial é a nova natureza do ser humano. Partindo da premissa que o ser humano modifica o seu ambiente em prol da existência e busca controlar essa natureza, para essa coleção escolhemos usar formas naturais, escaneadas em 3D por uma técnica chamada fotogrametria, usada por diversas áreas, e trouxemos essas formas para o controle da máquina, desenvolvendo uma maneira de processar essa superfície através de software e gerar modelagens. A partir disso, essas formas foram ajustadas à escala humana e os moldes gerados foram plotados, manipulados em tecido através de modelagem criativa para que virassem, enfim, peças de vestuário. Através do processo híbrido, nós acreditamos que o físico e o virtual são duas realidades que se complementam e também que a experimentação como base para esse design e a criatividade aliada à tecnologia formam um caminho que representam o que a Galavotti é e são uma saída para experimentar e repensar o que mais a moda pode ser. En somme, ce qui a une certaine autonomie, une destinée individuelle. Quand l'industrie produit des objets, elle les lance sur le marché, après elle se désintéresse d'eux et ils ont leur existence toute personnelle. En somme, ce sont comme des organismes, bien qu'ils ne soient pas vivants. Voilà pourquoi on peut parler d'objets. La mondo estas regata de datum vendaj oligopoloj kaj fariĝis neloĝebla danke al de natura ekspluatado. Por la socio, dependeco de la metaverso fariĝis neevitebla. Sed malmultaj, unigitaj, sin organizas. Ili organizas sin kun la misio de rehabilitado de patrujo por reala vivo. Ili sin organizas por malindividuigi kaj kolektivigi. Ili organizas sin por esti multaj. Ili sin organizas por krei utopia.
Meu nome é Érico Valença e esta é a Neutopia. Meu processo criativo começa numa extensa pesquisa de imagens, acervo, revistas de arte e exposições. A partir disso, eu desenvolvo um prólogo distópico de ficção científica que serve de contexto para a imagem de moda que será projetada. Retorno à pesquisa de imagens e filtro somente o que se relaciona com a história desenvolvida e ainda acrescento imagens geradas por inteligência artificial com briefing inserido de trechos desse prólogo distópico para montar meu quadro de espírito para a coleção. Meu estudo de formas e texturas consiste em experimentações digitais de modelagem plana, moulage e pattern mesh. Essas experimentações são por intermédio de software, a partir de formas e texturas extraídas desse painel de espírito. A pilotagem é desenvolvida e testada de forma 100% digital. Os moldes são desenvolvidos manualmente numa janela e em outra, posturados digitalmente e simulados com parâmetros exatos do mundo real. Para as peças em tecidos e malhas, a modelagem desenvolvida é impressa em plotter em tamanho real. A partir disso, corta-se, texturiza-se e tinge-se o molde de tecido. Para as modelagens impressas em 3D, os moldes ou objetos são transferidos e limpos pelo software da impressora e impressos, camada por camada, em resina ou filamentos plásticos. O ateliê opera sob demanda e cada peça é costurada mediante pedido do cliente, num processo quase sob medida. Só haver acabamentos perfeitos, porque eu sinto que na imperfeição eu comunico que há uma mão humana desenvolvendo o produto. Procuro transmitir formas e texturas antitradicionais na coleção, porque quero imaginar não como a moda pode parecer hoje, mas como ela pode parecer num futuro, dadas as circunstâncias. A Neutopia para um futuro, dadas as circunstâncias.
coleção 34
3. Yehuyaha Breaking Down apresenta uma realidade paralela onde a pichação invade o cenário hoteleiro de Santorini, reiterando a reflexão sobre abismos sociais e estéticos, valores de apreciação alta versus baixa cultura. Numa linha tênue entre esculturas têxteis e peças conceito, a visão extrai formas consagradas da estética greco-mediterrânea, transformadas na inspiração de Prêt-à-Porter, e como atributo de composição estética revolução, insere pichações por toda a extensão do cenário.
first question I have for you is, why are people so reactive about innovation? Why are they so afraid about the metaverse and the Web3? Yeah, I think it has to do a little bit with the idea and the concept of the metaverse that was presented, right? If you look at the term metaverse, and I worked at Magic Leap for some time. When I was there, Neil Stephenson was our chief futurist, and he coined the term metaverse in a sci-fi novel called Snow Crash, right? And if you look at like Snow Crash, if you look at Ready Player One, those sorts of, stories are sci-fi dystopic novels, right? They're science fiction, they're not real, right? But they have a negative kind of perspective presenting like a sci-fi kind of world. So I think people extrapolated that when they hear metaverse, and they immediately think about these very dystopic futures. Coupled on that, you've got, for example, Facebook, who about a year ago changed their name to Meta, of course, talking about the metaverse very publicly. So that also kind of caused confusion. So I think there's a lot of pollution, what I call pollution, around the word metaverse, because people don't really understand what it is. And then they're like, they get confused because someone changes like their name into Meta. So there's a lot of that. I think the bigger thing here is, and everything that I try to do is have people take a step away from the fear and from the hype and think about, okay, what is this? What is this, right? And I said, well, it's the evolution of the internet is the successor state of today's mobile internet.